A variedade de acessórios para hidratação é enorme, mas muito mais importante do que ter um acessório de hidratação que seja compatível com o seu corpo, o ideal é você saber qual é o seu gasto de hídricos durante prova e treino. Vamos comigo, hoje é o tema do Veia de Corredor de hoje. Olá, nação corredora! Vamos falar hoje sobre hidratação. Não é sobre acessórios de hidratação, mas sobre a sua hidratação durante treinos e provas. Nossa, mas sei lá, preciso saber disso? É bom! Sabe por que é bom? Porque você precisa saber exatamente o quanto que você tem perdido durante treinos de líquidos para você poder repor. E isso também é importante, inclusive, para quando você for comprar aquele acessório de hidratação para correr. Com tantos milhões de acessórios hoje, garrafas grandes, garrafas pequenas, garrafas micro, então eu acho que é muito ideal você ter isso em mente quando você for adquirir qualquer produto de hidratação. Então, como é que é feito isso? É um teste muito simples que não é nem científico nem preciso. Não é uma medida correta que você vai poder usar eternamente. Por quê? Porque existem variáveis que elas mudam, né? Você não pode controlar também as variáveis, tipo, você não pode controlar a sua temperatura, que no início do teste, no final do teste foi feito em determinada temperatura. Você não pode controlar o vento, você não pode controlar, sei lá, até mesmo o atrito, se tem obstáculos ou não. Vamos para entender o porquê que ele é interessante, é um teste experimental ideal para nós corredores fazermos sem ajuda de ninguém, não precisa, só precisa da ajuda de uma balança. Por quê? Porque você vai se pesar antes de correr e depois de correr. Vamos aos detalhes para você executar isso, não é simples assim. Primeira coisa que você precisa entender, que tudo que você pesou com antes, você vai pesar depois. Então, se você pesou com camisa, mesmo que a camisa você não esteja vestido, que ela esteja na cintura, que ela esteja no punho, não importa, você vai ter que pesar com ele. Com tênis, com meia, com short, calça, enfim. Com tudo que você sai para correr, você vai chegar e vai pesar antes e vai pesar depois. Essa é um detalhe. E o segundo detalhe é o seguinte, você vai escolher entre correr 5 km ou 30 minutos, porque tanto esse tempo de prova como essa distância, você pode fazer sem consumir água, que é o nosso terceiro detalhe. Por quê? No terceiro detalhe, você tem que entender que se você beber água, você vai ter que somar o seu peso inicial, então é mais simples, é um cálculo mais difícil. Não complicado, mas é um pouco mais difícil. E para ser tão rápido como eu estou querendo ser no vídeo, a gente precisa fazer ele mais simples possível. Pronto, é isso que você precisa saber. Não vai ingerir água, vai correr entre 5 km ou 30 minutos e tudo que vestimentas que você tiver pesado no início, você vai pesar depois. Vai subtrair a primeira medida da segunda medida e aí você vai obter um resultado. Esse número vai ser convertido em milímetros e você vai saber que esse vai ser a quantidade de hídricos que você perdeu. Ah, por que eu não posso beber água durante esse tempo? Porque aí você vai ter que somar, como eu falei. Você vai somar primeiro a primeira medida, aquela quantidade de água que você bebeu. Só que você não percebeu ainda que na garrafinha não vai toda a água que você bebe. Então você vai ter que pesar a garrafinha com a água, depois você vai pesar de novo a garrafinha que você bebeu para você mensurar exatamente tudo que você fez antes e depois. Por isso que é muito mais fácil você fazer o teste simples, que é pesar antes, pesar depois, sem ingerir água, fazendo 5 km ou 30 minutos. Aí, o que é que isso vai me ajudar? Você vai saber que para conseguir mensurar para 10 km, 15 km, 21, 42, porque você já tem uma medida de 5 ou de 30 minutos, que você vai poder entender. Claro que você vai saber que em 30 minutos você correu 7 km ou você correu 4 km. Vocês entenderam mais ou menos qual é a jogada. Aí, depois é só regra de 3 simples e você vai saber exatamente o resultado que você vai precisar para qualquer outro tipo de prova. É uma dica simples, é uma dica rápida, é uma dica que eu uso sempre. Eu sempre estou fazendo esses testes quando eu vou fazer qualquer tipo de prova, qualquer projeto de prova, porque na verdade a gente faz projetos de prova.
e sempre tem me ajudado. Eu sempre levo a água direitinha. Lembrando que, se você faz isso em um tempo, numa temperatura mais baixa, vai correr, numa temperatura mais alta, é óbvio que você vai consumir muito mais água, hídrico de modo geral, né? O inverso também, né? Você vai consumir menos, então ninguém vai me acusar de que eu estou, sei lá, exagerando ou falando alguma coisa que não é real. Isso é real. Agora você precisa também ter discernimento de onde você vai fazer, como você vai fazer e de como você vai mensurar isso. Eu vou dar várias variáveis. 2020 já está chegando, eu já estou com o meu projetinho desenvolvido e eu posso até falar para vocês aqui como é que está sendo isso, como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer, tá? Ficamos hoje por aqui. A partir dessa semana a gente tem, de dezembro de 2019, nós temos 2 posts por semana, um post livre na terça-feira e na quinta-feira, para aquelas pessoas que estão querendo começar a correr, isso mesmo, e não estão com estímulos, vai um manual virtual do Corredor Solitário que vocês vão curtir bastante, para que nada te impeça de começar e continuar a correr. Até a próxima!